paz do Senhor aos nossos queridos amigos, professores, alunos que estão aqui junto conosco na lição número 6 para aprendermos sob o título As Nossas Armas Espirituais. Então, dentro desta lição, nós estaremos aprendendo como seres humanos nós temos uma vida espiritual e toda vida espiritual nós temos armas para ataques e armas de defesa. Por isso que o título é As Nossas Armas Espirituais. O nosso texto áureo se encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, toda esta lição, ela trabalhará dentro de 3 tópicos que estará falando sobre essas 3 armas espirituais que nós temos: a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, vamos para a nossa introdução. Na lição anterior, estudamos a respeito de 3 opositores que se mostram como obstáculos da nossa jornada: o diabo, a carne e o mundo. Então nós aprendemos na lição número 5 que o diabo, a carne e o mundo se opõem, à nossa caminhada de salvação. Logo nesta lição, enfatizo que usaremos 3 armas, isto é, recursos espirituais em que todo crente precisa lançar mão diante dos obstáculos da jornada. E quais são? A palavra, a oração e o jejum. Desde o início de nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual, que só terá fim com o arrebatamento da igreja para o céu. Por isso, a igreja, década a década, século a século, a igreja está avançando. A igreja está caminhando para um objetivo comum: o arrebatamento da igreja. É por isso que o apóstolo Paulo fala: nem todos dormiremos. Então, enquanto o arrebatamento não chega, é natural aos nossos irmãos de fé caírem, o corpo vai tombando e a igreja vai prosseguindo até o arrebatamento. As filosofias do mundo vão mudando. Os ataques contra a igreja vão se intensificando. E como nós lutaremos contra elas? Com espadas e escudos? Não. Nós usaremos as nossas armas espirituais que Deus nos proporcionou. E quais são elas? A leitura da palavra de Deus, a oração e o jejum. E é dentro desta que nós entramos no nosso primeiro tópico, que é as armas do crente. A síntese: as armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Então, dentro do nosso primeiro tópico, que é as armas dos crentes,
vamos falar sobre as armas, tá? As armas são instrumentos de ataque e de defesa. Para que serve a arma? Serve para me proteger, para eu não ser tocado e para eu atacar. Só que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra a potestade dos ares, contra os espíritos da maldade. E dentro deste tópico, cita a sua lição algumas armas. Poderíamos falar inúmeras, como espadas, varas, flechas, lanças, dardos, né? Essas seriam armas para ataque. Temos armas como de defesa, como escudo, couraça, capacete. Nenhum guerreiro pode ir para a batalha apenas pensando em atacar. Precisa se defender. É como um jogo de futebol. Ninguém vai ganhar uma Copa do Mundo tendo só o melhor ataque. Porque um time precisa também de uma boa defesa. Então, eu não posso ser, dentro de uma guerra com uma espada, ser muito bom no ataque, ferir muitas pessoas e não ter um escudo para me defender, que eu posso ser ferido também. Então, nós entendemos que entre ataque e defesa são métodos de guerra. Só que dentro da nossa lição, a vitória de Israel, quando você estuda a vida, por exemplo, de Davi, Davi não confiava na sua espada ou no seu escudo. Ele confiava na estratégia que o Senhor daria a ele. Deus falava, ele orava a Deus: Deus, vou pelas planícies ou vou pelo campo? Deus falava, atacava pelas planícies. Ou fica atrás da rocha, agora vai. Deus era o orientador das batalhas de Davi. E como cristãos, nós entendemos que esta linguagem de batalhas não são literais, são metáforas. O que é, afinal, uma metáfora? É uma comparação das nossas batalhas espirituais. Nós começamos a entender quando nós olhamos, por exemplo, Salmo número 20, verso 7 e 8, quando o salmista escreve: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Mostra que a confiança de um grande guerreiro como Davi não estava nas armas, estava no Senhor. E é por isso que dentro desse subtópico de armas, a nossa vitória depende não da nossa força, mas depende de Deus. É por isso que temos que conhecer
as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo. Ele só tem um objetivo: destruir as nossas almas. O papel do inimigo é fazer o povo de Deus pecar, se afastar da direção de Deus, da vontade de Deus. Então, temos que termos uma boa estratégia bíblica para as nossas vidas. E aqui que eu chamo a atenção para todo o povo evangélico que vai assistir esta pré-aula. Nós só vencemos com a Bíblia na mão e ela dentro do nosso coração. Existem muitas igrejas negligenciado as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não podem ser negligenciadas. Porque a primeira arma, nós vamos falar do segundo tópico, é a palavra de Deus. Ela é soberana em nossas vidas e só assim nós venceremos. Então, o diabo, ele tenta arrebatar as estratégias, suas estratégias é arrebatar a palavra de Deus do nosso coração. Com isso, ele começa a enfraquecer o crente. Mais do que isso, coloca doutrinas demoníacas. Meus queridos, me desculpe, mas existem vídeos na internet que culto de avivamento não dá para identificar se realmente está sendo feito numa igreja ou em outra coisa qualquer. O avivamento ele vem pelo poder da palavra de Deus, com a descida do Espírito Santo, com o batizar em novas línguas repartidas como de fogo. Escute, o avivamento de Deus se conhece. Não é qualquer língua estranha que você vai dizer que é Deus. Não é qualquer movimento que você vai dizer que é Deus. Quem é de Deus testifica com aquilo que está acontecendo se é Deus. E me escute, tem muita coisa acontecendo aí que não vem de Deus. O que vem de Deus, ele é pleno pela palavra de Deus. É por isso que um dos gritos da reforma foi sola escritura, somente a escritura, somente a palavra. Então, não podemos deixar o diabo roubar a palavra. Por isso que ali Pedro, no capítulo 5, versículo 8, ele escreve: não por acaso o apóstolo Paulo nos alertou, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, o chefe de toda força do mal. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o diabo é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. E se ele batalha contra nós,
ele se opõe a tudo o que é de Deus. Então, o diabo, ele vai fazer você se afastar de Deus. O diabo, ele não quer vida pura. Ele não quer vida justa. Ele não quer uma vida santificada. Ele não quer uma vida piedosa. E é dentro deste patamar, para nós andarmos nesse posicionamento, é que nós entramos no segundo tópico. As 3 armas espirituais do cristão. Dentro da nossa síntese, as 3 armas espirituais que o cristão tem à sua disposição são palavra de Deus, jejum e oração. Então vamos falar sobre a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Lembram-se, todo aquele que teve um encontro com Jesus na sua vida, não importa se veio das categorias do mundo, não importa se você veio de berço evangélico, o que importa é que todos têm que ter um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro com o Senhor Jesus nos faz nascer de novo. Foi Jesus mesmo que deu esse termo. E o que significa nascer de novo? Agora, quando nós nascemos da mãe, do útero, nós nascemos na carne. A vida é carne. Quando nós nascemos agora, nós nascemos no Espírito. Agora nós temos uma vida espiritual, não só apenas terrena. Essa vida espiritual gera uma batalha entre nós, entre carne e espírito. E Jesus aqui, Mateus 4:4, ele começa a nos mostrar que agora não é só suficiente o pão para alimentar o corpo. Nós precisamos do pão espiritual para alimentar o espírito. É aqui a importância da leitura da palavra de Deus. Eu também entendo que dentro da nossa cultura, muitos não têm o costume de lerem. Mas eu quero dizer para você, ler é saúde para ti. Bons livros aumenta o teu intelectual. Bons livros, leitura da Bíblia, faz você ser um crente racional, inteligente, pensador. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Você vai conseguir viver de acordo à vontade do teu Deus que te chamou. Então nós temos que viver, segundo a lição, uma vida bem nutrida, solidificada com a palavra, firmado, podendo resistir às influências malignas. Pensa comigo. Por que muitos não conseguem ter resistência contra as oferendas do tentador? Porque não tem raiz. E Jesus nos falou de uma parábola da casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade, a chuva, a correnteza, a que está na areia se desmorona, mas que está na rocha comparada a Deus que nos firma. A rocha, daí vem a tempestade, vem a chuva, vem a correnteza e não nos leva, porque estamos firmados, resistente na rocha da palavra.
Então, nós temos que estarmos na palavra, porque nós vamos viver sobre a influência frutífera da verdade bíblica. A oração. A oração é um dos importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da jornada para o céu. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas vitoriosas que tiveram em sua vida a experiência da vida de oração. Quero falar, por exemplo, pessoas como Daniel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, homens que tiveram experiências em suas vidas. Jeremias foi chamado o homem das lágrimas, o homem das súplicas. Daniel foi para a cova dos leões por a sua atividade de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. Então a oração é uma das chaves da vitória. Diz a lição, citando o versículo de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. O grande avivamento da Rua Azusa, que foi a grande marca pentecostal do mundo, que avivou grandes países e somos fruto deles lá. William Seymour orava, diz a biografia dele, 7 horas por dia, no grande avivamento da Rua Azusa. Quando entramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando saímos de Lucas, capítulo 24, e adentramos em Atos, capítulo 2, nós vemos na subida de Jesus, a descida do Pentecoste, 10 dias, que 120 pessoas dedicaram as suas vidas no cenáculo em oração. Então, a segunda grande arma da igreja é a oração. Líderes que estão nos assistindo em todo o mundo, mantenham suas igrejas com a lâmpada da oração acesa e pode ter certeza, terão um ministério de Deus avivado em suas vidas. A nossa terceira arma é o jejum. Aliada à palavra de Deus e à oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente durante a jornada para o céu. Jejum nos santifica. Jejum mortifica a nossa carne. Você vê o Israel antigo, que eles jejuavam, eles oravam, eles pranteavam. Mas lembre-se, pratique o jejum, mas sempre com orientação médica. Existem irmãos em sua classe da escola bíblica dominical que têm enfermidades, que pode ser que tenham problemas de saúde. Muita ética nesse tópico desta aula, mas que você possa ensiná-los segundo a luz das Escrituras. Porque a igreja primitiva era uma igreja que tinha a prática do jejum.
segundo a orientação bíblica. E o jejum nos auxilia a termos uma intimidade com Deus. No nosso terceiro tópico, Jesus Cristo é o nosso maior modelo, tanto que o apóstolo Paulo nos ensina a seguir Jesus. Paulo se coloca como modelo, dizendo, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Cristo é o nosso maior modelo. E a nossa síntese, Jesus Cristo é o nosso maior modelo de quem usou essas três armas espirituais: a palavra de Deus, o jejum e a oração. Vencendo o diabo com a palavra. O primeiro enfatiza que o Senhor Jesus venceu o tentador com a palavra de Deus. Lucas 4, versículo 4, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. No segundo, ele leu uma passagem do profeta Isaías. Meu amado, experiência pessoal é uma experiência sua, não é doutrina. Para vencer o diabo, não é com experiência dos outros. Para vencer o diabo, é pelo que a palavra diz. E para isso você tem que conhecer a Bíblia. Porque o diabo também veio com um versículo, por exemplo, o Salmo 90, 91, o diabo veio distorcendo o versículo e apresentando uma outra interpretação de texto. E Jesus se defendeu como? Com a palavra de Deus. Então, temos que entender que nós vamos nos defender do diabo com a palavra e também nós vamos se defender do ataque do diabo na nossa mente, ele usando a palavra. E para isso nós temos que conhecer a palavra para que ele não consiga enganar o povo de Deus, tá? Segundo, vivendo em oração. O evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. Jesus nos mostrou a necessidade da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos tirar o tempo em oração. A Bíblia fala, e a lição trata aqui, que os apóstolos oravam na igreja. Pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro, Jesus orou. E ele fez uma oração: Pai, eu sei que tu sempre me escutas, mas falei isso por causa da multidão. Então Jesus deu o exemplo para a prática da oração. Local reservado, horário, prioridade para buscar e fazer as suas súplicas. Todo líder, todo professor, todo aquele que tem ministério tem que ter uma vida de oração. E o terceiro subtópico do terceiro tópico, vivendo em jejum. Jesus jejuava. E ele espera que nós, o imitando, jejuemos também. E ele falou para os seus discípulos que eles jejuariam também, quando ele não estivesse mais no meio deles. Quando nós fizemos uma aliança entre palavra, oração e jejum, nós crescemos em intimidade com o nosso Salvador e nos tornamos muito mais sensíveis à sua voz. Conclusão: o nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Lutaremos com armas espirituais. Quais?
palavra, oração e jejum. Essas armas promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo de nossa jornada espiritual. Assim, segundo o modelo de vida de nosso Senhor Jesus, que fez uso dessas armas, podemos vencer as estratégias do inimigo. Queremos agradecer a todos que estiveram conosco nessa lição número 6. Não esqueça, deixe seu like, nos siga e até a lição número 7 na presença do Senhor.